Olá, voltamos. Olá, olá, boa tarde, boa noite. Estamos ao vivo. Vai lá, Pedro, pode começar. Olá, boa noite, boa tarde, pesados que estão conectados conosco, amigos da editora Esperança. Este é o vosso e nosso projeto, A Obra e o Autor. E hoje temos um convidado especial, o nosso querido Flávio Vidigal Guimarães. Flávio, boa tarde para você. Boa tarde, Angélica. Boa tarde, Flávio. Seja bem-vindo. Boa tarde ao Pedro Dias, à Maria Angélica. Boa tarde aos nossos telespectadores que nos acompanham nossas lives, nesse projeto tão bom que é a obra e o autor. Que realmente é onde a própria editora, ela, através dessa obra, ela possa chegar ao próprio conhecimento de muitos nas próprias redes sociais. Saber da obra sempre é uma coisa muito boa, né? Com certeza, Flávio. Com certeza. Sinta-se abraçado aqui no projeto A Obra e o Autor. Angélica, quais são as novas? As novas aqui, graças a Deus, deu tudo certo. Tudo bem, graças a Deus. E eu já queria começar perguntando para o Flávio, né? Que, pela biografia dele, ele disse que ele teve vivências em diversas cidades do Brasil, né? E que isso contribuiu para a sua identidade cultural, tá? Isso também influenciou na sua escrita? Sim, sem dúvida. Eu poderia citar 3 cidades, né? A minha cidade de Natal, de Belém do Pará, a cidade do Rio de Janeiro, que passei um tempo nos anos 70, e a cidade de Campinas, lá permeado dos anos 70 também, eu morei lá com meu pai. São cidades com características muito peculiares, né? Mas cada um eu fui pegando um pouco desse clima da cidade através da própria leitura, né? Porque era o que eu tinha mais de contato, era livro, era biblioteca. Né? De parentes, geralmente tinha a ver com parentes. Né? É isso aí. É isso aí, Pedro. Eu sei, Flávio, que você também se estabeleceu em Paritins, né? Por alguns anos. Exato. Sim. Como é que essa cidade mudou a sua visão assim, do mundo e da sua produção intelectual? Bom, eu cheguei em Parintins devido a uma circunstância, por família, né? E a minha mãe era muito ligada a alguns familiares dessa cidade. Então, a gente teve que se mudar para Parintins e praticamente eu devo toda a minha formação cultural assim, mais prática por Parintins, porque Parintins tem uma peculiaridade muito curiosa. É uma cidade do interior do Amazonas, que é famosa pelo seu festival folclórico. Ela é uma cidade bem, assim, em termos de qualidade de vida, digamos assim, razoável, né? Tem muita natureza, e é uma coisa muito interessante. Porque lá são o seguinte, são 3 aspectos que nortearam a cultura de Parintins, que é a influência da cultura católica, dos missionários, a influência da cultura do folclore e a influência da economia, que é a base da chamada agropecuária. E com o tempo ela foi se inserindo na cultura da indústria do próprio turismo. Hoje, praticamente, a indústria do turismo cultural, ele é bastante acentuado em Parintins. É uma cidade que tem universidade, tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas é uma questão de tempo. Entendi. E você disse que você é autodidata. Gente, acho que todo escritor tem um pouco de autodidata, né? Tem um pouquinho porque, veja bem, isso aí é uma consequência das minhas limitações. Okay. E como eu tenho um espírito muito inquieto, eu tenho uma sensação de eu
eu preciso trabalhar com essas limitações, certo? Então, com o passar do tempo, eu fui, como se diz assim, seguindo aquelas intuições para você aprimorar a sua capacidade de, primeiro, adaptar-se, tirar o melhor proveito das suas limitações, não esquecendo que você tem potencial, né? Todo mundo tem, né? Potencial para desenvolver. E outra coisa é você desenvolver a sua sensibilidade, de se você poder ter uma certa paciência de colher os frutos, certo? Porque, por exemplo, se não fosse as leituras, eu acredito que essa crença de ser autodidata não seria muito aprofundada. Por quê? Porque precisa ter um grau de autoconhecimento. Esse autoconhecimento ele depende de 3 fatores: do ambiente, da sua força de vontade e das condições materiais que vão surgir. Por exemplo, ambiente que tenha biblioteca, livros, que tenha algum aparato cultural, entendeu? Então, Parintins, por um certo ponto, ajudou muito a eu desenvolver esse lado, eu acreditar. Agora, veja bem, segundo a própria filosofia, ela diz que o nosso conhecimento não pode se pautar somente no nosso lado interior, mas deve se pautar na sua capacidade de você se adaptar ao meio, entendeu? Adaptar e depois trabalhar dentro das suas próprias condições. Porque você não pode cobrar muito de você se não tiver as condições reais, entendeu? Porque a gente tem que ter um pouco de equilíbrio entre o que nós desejamos, o que a própria realidade nos dá e que as condições vão ser trabalhadas. E aí, no caso da experiência da escrita, ela entrou nesse processo de ser um elemento estimulador. Então, eu consegui juntar leitura, escrita e capacidade de trabalhar com as próprias demandas. Por exemplo, bibliotecas, né? Você não tem hábito de ler, não tem capacidade, por exemplo, não tem repertório, não tem paciência, não tem gosto, não tem... Essas coisas elas são necessárias, entendeu? Para você desenvolver isso. Se você não tiver algum ideal, não vai. Então, no caso, você acredita que a literatura ela pode ser uma ferramenta de inclusão, né? Ela pode fazer essa acessibilidade para as pessoas, não só com limitações auditivas, né? Mas também para todas as outras limitações. E como que isso manifesta e manifestou na sua própria trajetória? Por exemplo, quando eu li os livros de poesia de alguns poetas brasileiros, principalmente na área modernista, e eu cheguei à conclusão que era muito parecido com o meu modo de pensar. O meu modo de pensar de fazer poesia. Por exemplo, Mário Quintana, que é considerado um poeta pela sua simplicidade e pela sua capacidade de comunicar com os versos atrelados às condições de vida, principalmente da vida urbana. Quando eu li o livro, eu fiquei assim, é isso mesmo, é muito parecido com a maneira de eu pensar. E aí, veja bem, a literatura brasileira, e, inclusive eu posso colocar a literatura do mundo, né, do lado moderno, contemporâneo, ela é uma grande potencial, sem dúvida, porque ela possibilita, primeiro, ela prega a liberdade de expressão, independente de você ter uma crença ou não. Segundo, ela prega a você não ficar preso a normas, porque isso pode bloquear o seu instinto criativo. Outra ideia é que a literatura ela estimula a experiência de uma visão ampla da sensibilidade, desde que você observa a narrativa, construir os personagens construtivos, que cria um diálogo com o leitor, proporcionando a capacidade de refletir, vivenciar, estimular ele a pensar nas ideias dele e ele atrelar a vida
do que ele vive, dos seus sonhos, dos seus desejos, entendeu? Então, essa capacidade dessa literatura, ela acontece muito do cotidiano desse sujeito, porque nas escolas isso não pode, é muito difícil acontecer. Por quê? Porque nas escolas ela trabalha a literatura muito pautada nas normas, entendeu? Naquela pressão psicológica. Então, uma boa experiência literária não pode ter bloqueio. Tem que deixar o indivíduo fluir. E aí entra a questão da curiosidade, da honestidade intelectual, entra aí a questão da atração que o leitor sente, daquela visita que vai dar um significado a ele. Então, cada contexto ele tem as suas obrigações, tem as suas provocações, entendeu? Mas, veja bem, a experiência literária sempre vai ser uma experiência de solidão. Ela sempre vai ser nesse sentido. Por quê? Porque é o único momento em que você consegue digerir bem narrativas muito complexas. Por exemplo, se você lê Kafka, ou os autores modernos, ou da literatura brasileira, por exemplo, Clarice Lispector, ou ler, por exemplo, Adélia Prado, que são poemas muito complexos. Então, tem que ter isso, entendeu? Então, eu devo muitas leituras da filosofia e de participação de atividades voluntárias na biblioteca. Eu percebi isso, que, poxa, é isso mesmo, era o que eu estava pensando. Eu acho isso muito maravilhoso, essa sensação de que você vê que o livro está dialogando com você, ele está te entendendo, ele está te impulsionando a você a descobrir a tua arte. Por exemplo, a tua arte pode ser audiovisual, pode ser literatura, pode ser teatro, pode ser uma série de filmes, basta você descobrir. Exato. Agora, Flávio, achas que esta tua descoberta foi também resultado da experiência de trabalho voluntário em biblioteca, que você também teve esse contato com os livros e com o conhecimento? Sim, sem dúvida, porque eram experiências em que você consegue, através dessa combinação de intuição, de prática, de diálogo, de você colocar em prática aquelas suas intuições que precisam de um campo mais material, né, para acontecer, é que entra a necessidade do diálogo com essas pessoas que trabalham com o espaço da biblioteca. Porque muitos deles, como eu estava falando, às vezes há um certo problema, por exemplo, dificuldade de ter acesso a livros, dificuldade de construção de vocabulário, dificuldade de você trabalhar isso de acordo com cada público. Por exemplo, você não pode falar para um adolescente o que vai falar para um idoso. Cada público ele tem uma necessidade muito específica, um Exato, gosto. exato. Cada um tem uma necessidade específica. Isso, exatamente. E outra coisa, tem que saber o público-alvo, de que cultura ele é. Entendeu? Qual é a cultura dele? Qual é a necessidade que ele tem? Como é que ele lida com a questão de saber usufruir dessa leitura? Porque, como eu estava dizendo, a leitura é uma experiência de solidão. Será que muitos têm paciência de aguentar? Não tem paciência. Entendeu? Então, eu sou muito grato ao estudo da própria teologia, porque uma das disciplinas é a gente ficar isolado, lendo muito, escrevendo, rezando, né? E ficar observando, trabalhando nas próprias comunidades e nos desapegando o nosso ego, né? Tentar fazer uma espécie de releitura espiritual. Então, é uma coisa muito, muito curiosa, sabe? Aí, com o tempo, você vai colhendo. E a mesma coisa, a experiência da universidade, quando ela se proporciona, esse curso de extensão, voluntariado. Então, para mim, né? Para mim, porque eu não posso julgar que seja a verdade para todo mundo. Mas, para mim, valeu, porque eu consegui criar, entendeu? Uma força muito estimuladora. Então, de lá, eu comecei, por exemplo, a escrever para crônicas, para jornais locais, para etc.
Vamos dar boas-vindas aqui para a... Gente, eu falei o nome errado é porque eu estou cega hoje. É Luzineide. Lê aí, Pedro, por favor. É a Luzineide Vapor. Ele vê, diz que estou on, está conectada conosco. Alcibiades Júnior, nosso CEO. Boa tarde. Estou na área, com certeza. Nós também estamos na área com Flávio Vidigal. A Rosa Rodrigues, nossa companheira de edição, de palco, diz boa tarde. Está presente. Está presente. Sejam bem-vindos. Flávio, eu queria falar um pouco agora sobre a sua produção literária, né? E também a sua expressão artística, né? Muitos dos seus textos, eles foram publicados tanto em jornais quanto em revistas digitais. Qual que foi o impacto que a sua jornada como escritor teve nessas publicações? Qual é o impacto dessas publicações na sua jornada? Bom, primeiramente, é aquela sensação de desafio, né? Porque na época eu não sabia mexer com o celular, eu tinha muita dificuldade de mexer com isso. E aí, na minha viagem que eu tive para Macapá, que eu aproveitei o momento para poder aprender mais, sabe? Aí de lá eu fui conhecer os escritores, os jornalistas dessa época, dessa área de literatura, né? Trabalhar com o digital. Mas, sabe, é um desafio muito difícil. Tem que fazer mesmo, entendeu? E outra coisa, por uma questão filosófica, eu resolvi o seguinte, eu escrevo mais por necessidade psicológica, porque eu não estou muito preocupado em vender, em fazer, eu não tenho essa preocupação. A minha preocupação é mais o meu estado psicológico. Então, eu não sei explicar direito por que essa vontade de escrever, entendeu? Eu não sei, é difícil explicar. E aí, quer dizer, ultimamente, dessa experiência que eu estou nas redes sociais, que já vai fazer desde 2016 até agora, vai ter mais de 5 anos, né? E eu descobri várias possibilidades, né? E assim parecia também está bom, né? E aí entrou, por exemplo, a questão da comunidade de leitores, porque eram leitores que liam o meu texto, né? Eu ficava feliz, né? Gostava de ler meu texto. Aí eu fui nesse desenvolvimento de visitar bibliotecas, e aí eu entrei no desafio, que é estudar de uma forma psicológica como é que se dá esse processo da constituição de comunidade de leitores. Aí eu fui aos poucos trabalhando e depois procurando os professores para que eles aderissem a essa ideia de criar uma comunidade de leitores, primeiramente como laboratório, como um campo de experimental, para que a gente saísse dos muros daquela coisa condicionada. Por exemplo, todo mundo sabe que a escola apoia a leitura, que a escola faz, mas na prática não funciona, entendeu? É muito difícil. Porque se você não criar uma cultura de protagonista do leitor, ele nunca vai sair do seu cômodo sozinho e não vai aderir à questão social, porque, veja bem, a leitura, quando ela sai do seu mundo pessoal, você vai lidar com outras dimensões, se você quiser. Por exemplo, se você quiser se aventurar na questão cultural, a sua capacidade de crescimento será muito maior. Você vai crescer em termos de conhecimento, de experiência, de vivência, de visão ampla, entendeu? Mas, para isso, você tem que mudar o seu foco, a sua visão, como você percebe, entendeu? Então, se você gosta de fazer, sei lá, fazer alguma experiência, faça. Entendi. É bom. Também assim, Terapia, por exemplo, né? Terapia também ajuda. isso também cai naquela da responsabilidade do escritor, né? Você acredita que existe esse tipo de responsabilidade social atrelada, né, à escrita? Porque eu penso que o escritor tem que tomar cuidado com o que escreve, porque ele não sabe aonde ele vai atingir, né? A forma como ele vai atingir. Você pensa dessa forma também? Tem, sem dúvida. Eu já vivi situações, por exemplo, como a minha formação é teológica,
tem que ter o título ateu. Eu não vejo problema, porque nós vivemos numa cultura de liberdade ideológica, então eu não vejo problema. O fato de eu ser católico não tem medo de nenhuma ideologia, qualquer coisa, eu aceito. Agora, nós temos que entender que o mundo literário é o mundo da liberdade. Agora, cara, tem que ter sentido, como você falou, de responsabilidade. Então, eu procuro sempre trabalhar nesse sentido, entendeu? De não ser muito chocado, assim, entendeu? Tentar explicar, porque, por exemplo, você não pode tirar, por exemplo, de um contexto literário, você está falando, por exemplo, da questão filosófica, você não pode tirar o mérito de filósofos como Wittgenstein, tem outros aí, por exemplo, Spinoza, que é um pouco místico, assim, Nietzsche, por exemplo, né? Enfim, né? Mas tem grandes teólogos aí, filósofos. Poderia citar três da nossa cultura filosófica ocidental: Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, e dos modernos, por exemplo, o francês, o humanismo, da década de 40, na França, de Mounier. Parece que é isso. Né? E pô, quando eu li, assim, impressionado com as ideias filosóficas dos católicos dos anos 40, na França, né? Então, sabe, então é isso, porque, por exemplo, o bom eleitor, ele sempre vai ser exigente. Pode perceber isso. O bom eleitor, ele sempre vai ser exigente. Se o escritor falar de, por exemplo, questões mais que talvez ele pense, com certeza. Né? Por exemplo, a forma de eu falar de espiritualidade, misturar física quântica com o imaginário dos pássaros quânticos, é uma forma meio alegórica, entendeu? Metafórica das belezas dos encontros da cultura. De um lado da espiritualidade, do lado da física moderna, atual, e do outro lado da grandeza que a literatura moderna permite você expressar, né? Com leveza, com alegria, com liberdade, com coerência. Isso demora muito tempo, é muita paciência. Muito bom. Interessante. Eu já ia entrar nessa física quântica aí. O Pedro, fala para ele a respeito da física quântica. Eu já ia entrar nisso, que eu achei tão interessante. Olha, eu até queria antes saudar também o pessoal que está aí chegando, né? Nas redes sociais, aí nas outras plataformas. Isso é algo interessante. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido autor e escritor, Flávio Vidigal Guimarães, né? Estamos aqui a ter uma aula magna, né? Daquilo que é a sua trajetória literária. Mas antes, gostaria assim, de fazer uma pergunta. Antes de fazer a pergunta sobre a questão da física quântica. Flávio, diga uma coisa. Já alguma vez veio para um dos países da África? Mas você está falando da física quântica? É isso? Não. Já lhe vou perguntar sobre a física quântica. África. Não, veja bem, o primeiro contato que eu tive com a física quântica foi naquelas informações, nas aulas do ensino médio. Como eu visitava bibliotecas, eu sempre vinha alunos que procuravam livros de física. Aí eu achei, pô, ele está estudando física quântica, eu não tinha ouvido falar. Aí comecei a ler, a saber. Como leitor, acho difícil, é um campo muito difícil. Você trabalha com um tipo de raciocínio, de lógica, de vocabulário muito complexo. E essa física da rede de ensino fundamental, ou do ensino médio, eles só dão aquelas noções básicas, né? Aí eu fui procurar, né, para ver os vídeos do YouTube, para saber alguma coisa. E aí, sempre é muito difícil. Agora, ela te dá uma espécie de estímulo, né? Por exemplo, de especular. Pô, se essa própria realidade física é tão grande, é tão complexa, né? Até chegar a um ponto em que existe um mundo menor do que o próprio átomo, é uma coisa assim. Imagine o que eles serão capazes de, através desse conhecimento, de criar tecnologias, né, que possa
trabalhar muito essa questão da nossa relação com essa física. Né? Exato. Então, é uma coisa meio assustadora, ao mesmo tempo meio maravilhoso, né? Eu acho Então, que então eu, como, por exemplo, eu peguei alguns nomes de chamado repertório da física quântica, aí, pessoal, aqui eu vou colocar nome de pássaros aí, vou tentar imaginar isso e colocar, porque hoje em dia, se você for fazer uma pesquisa no YouTube, a física quântica ela está muito atrelada a vários temas, ó. Tema de novas tecnologias, nova concepção de espiritualidade, novas ideias de base para explicar certos fenômenos, né? Que a gente ainda não tem muito conhecimento ainda, principalmente aquele conhecimento prático de que o homem possa tirar algum proveito. Né? Agora, a gente não sabe se vai ser para o bem ou se vai ser para o mal. Né? ou para o mal. Um exemplo, eu descobri a bomba atômica, deu o que deu. Né? Agora, Flávio, muitos acreditam que a física quântica questiona a realidade como nós a percebemos. Em sua visão, a literatura também pode ser uma forma de explorar diferentes realidades e possibilidades? Acreditas nisso? Sem dúvida. Sem dúvida. A literatura está aí, porque, veja bem, como a física quântica ela trabalha com elementos de indeterminação, os elementos estão sempre em movimento, a gente não sabe, por exemplo, a gente não pode julgar os movimentos como se julga da física clássica, né? Mas a experiência literária ela é feita para isso mesmo, para estar em desacordo com o mundo, entendeu? Você pode trabalhar a literatura com vários temas, porque se provocar novas visões, se entende na seguinte premissa. Essas premissas devem ser baseadas ou um fato, ou uma necessidade das pessoas, ou algum fenômeno, ou uma série de conceitos que estão muito atrelados às estruturas que vão moldando aquilo que nós chamamos de campo de realidade. Certo, campo de realidade, certo. Porque, por exemplo, hoje em dia, eu acho, por exemplo, o grande aparelho literário da nossa cultura atual é o audiovisual. Né? A gente está na cultura do audiovisual. Tanto que grande obra de audiovisual surgiu dos livros, né, de textos. Mas isso aí é uma forma de linguagem. Quando você vai escrever, pode escrever para o Facebook, para livros, para qualquer coisa assim. Tem que encontrar o estilo, o tamanho, o gênero apropriado para um determinado público. Não sei se vocês já perceberam que o espaço Facebook ele é muito de imagem, né? São poucos textos, mas é imagem. E assim outras plataformas são assim. Então, qualquer conhecimento pode ser trabalhado pela literatura. Como é hoje, né? Por exemplo, no estado aqui do Amazonas, a literatura de problemas, devido a problemas ambientais, é muito grande. Né? Então, é uma literatura muito rica, que sabe juntar a tecnologia a favor dessa preocupação ambiental. Né? Certo. Você acha que ainda falta, Flávio, assim, voltando um pouquinho para a Amazônia, né? Você acha que, o que você acha, né, no caso, o que falta ainda para os escritores da Amazônia ter mais visibilidade no cenário nacional? O que você acha que está faltando mais para que eles possam se engajar mais, aparecer mais? Olha, eu sou suspeito, porque eu gosto demais da literatura da Amazônia, eu acho que eles não devem nada. Gosto muito de Parintins. Eu acho que não tem porquê, cara. O Amazonas é muito rico de escritores. Só situando, só para dar um exemplo. Pedro, Você pega, por exemplo, o Thiago de Mello, por exemplo. Thiago de Mello
É uma obra-prima. Tem outros aí também. Só para Porque, situar o Pedro veja sobre bem, Parintins. por exemplo, Flávio, por exemplo, a gente sabe que a cultura brasileira é uma das culturas mais ricas do planeta. Certo? O Brasil ele é tão rico, de arte, é uma coisa admirável. É admirável, simplesmente admirável. Agora, eu acho que tem que passar tudo. Agora, depende muito das políticas públicas. Eu acho que depende muito. E aí também existe um setor particular do clube, ele que se mantém na literatura, sabe? Mas quem tem a divulgação, ele sabe que tem. Agora, claro que tem preço alto, os livros são caros, por exemplo, o custo de frete é muito caro. Enquanto tem. Mas tem a Ciência Amazonas é uma das melhores. A Amazônia tem um nicho folclórico muito grande. Para a gente situar o Pedro em Parintins, é o maior festival folclórico, se não for do mundo, né, Flávio? Porque eu acho para mim que o maior festival folclórico é o Festival de Parintins. É muito, muito lindo. Eles comandam praticamente até o Carnaval do Rio de Janeiro. É muito lindo o trabalho folclórico que eles fazem com o Boi Garantido, qualquer outro, Flávio, eu esqueci. Caprichoso e Garantido. Isso, são duas, como posso dizer, duas torcidas, né? Dois públicos diferentes, mas que engrandecem tanto a festa, que é sensacional. É muito lindo o Festival de Parintins. Muito famoso no mundo todo. Muito bom. E é por isso que a gente fala, né, que deveria ser mais divulgado, deveriam ter mais, né, colocado mais à vista, que é para as pessoas. Eu conheci por acaso, correndo na televisão, caí na Bandeirante, que é uma rádio da gente aqui, uma TV, e estava passando o Festival de Parintins. E eu me apaixonei pelo Festival de Parintins. É muito lindo. Tem toda uma história atrás, entendeu? Conta toda uma história, não é por acaso que aquelas pessoas estão ali. E o que eu achei mais sensacional, Flávio, acho que congelou, o que eu achei mais sensacional no Festival de Parintins é que enquanto o garantido está na pista, o outro público fica apagado. Ok. Aí quando o caprichoso entra, o garantido é apagado. O respeito que eles têm da torcida de um pelo outro é muito lindo, muito lindo. Vou esperar o Flávio voltar. O Flávio é uma pessoa sensacional. Conversei com ele muito antes nos bastidores. Ele tem uma sabedoria fora de série. E ele congelou, mas ele vai voltar. E é muito bom a gente falar sobre esse extremo do Brasil, que eu não sei se aí na África tem isso, deve ter, né? Que é aqueles lugares assim que são muito ricos em cultura, mas poucos divulgados em literatura. Sabe, assim, tem um lugar muito rico, é o caso da Amazônia, que é um lugar muito lindo, muito rico em cultura folclórica e, para mim, na minha visão, é pouco explorado no bom sentido, né? Explorado de contar realmente a cultura folclórica que a gente tem no país. Lá é muito forte. Vamos esperar o Flávio. Se você quiser falar alguma coisa, Pedro, deixa eu ver o que aconteceu com o Flávio. De repente deu-me aqui uma sede de chupar aqui um gelado de baobá. Ah, lá vem você! Aquilo acho que devia refrescar um pouco aqui. Mas estamos conectados com o pessoal. Estamos aqui hoje com o Flávio Vidigal Guimarães, né? Um autor. Ele falou que a internet dele estava instável. Eu estou pedindo para ele entrar de novo. Ele falou que estava muito instável lá hoje, mas vai dar certinho. Com certeza. Mas olha, Angélica, enquanto isso, estamos aqui com o nosso CEO, Alcibiades Júnior. Diz que irei trabalhar agora, mas certamente irei rever na íntegra esta maravilhosa live. Parabéns. Com certeza é alguém comprometido, alguém que cumpre com as suas palavras. Disse que estaria aqui conosco por um certo período e assim fez. Ele disse que está com muita chuva em Parintins. Ele mora em Parintins, gente, meu sonho. Muito bom, muito bom. Tem lugares no Brasil que eu sonho em morar. Não sei se a expectativa e a realidade daria certo. Ele falou que o sinal caiu.
Qualquer coisa, gente... já voltou. Aí eu falo que se a gente não conseguisse, a gente voltaria depois. Ok. Olá, Ok. voltamos. Eu acho que Entrou. Não caiu. Não se claro, preocupe. claro. Nós compreendemos essa questão dos sinais da internet. Eu estava aqui a falar com a Angélica. Eu acho que ali está calor. Podíamos chupar um gelado de baobá. Flávio gosta? Ele sabe o que é baobá. Eu não sei o que é baobá. Não. Ele está falando de cultura africana? Isso, cultura africana. É que ele fica me zoando com palavras novas, Flávio. Eu não sei. Eu conheço baobá como uma erva. Uma erva não. Uma semente, nem sei. Nós vamos chupar um gelado dele. São palavras africanas que ele fica me ensinando, Flávio. A única coisa que alguns tempos atrás, eu teria curiosidade de conhecer a filosofia africana. Nós precisamos conhecer como a cultura africana pode ser uma forma de ver o mundo, sabe? Certo. Porque tem 3 pontos. Como a cultura africana tem esse mérito de ter uma forte intuição da relação com a natureza. Outro detalhe também é esse estudo das novas simbologias, em contexto, por exemplo, que dá para, por exemplo, para compreender a questão da educação especial. Ela tem tradição e função especial. Mas é uma coisa bem complexa. Muito bom. Cada contexto. Agora, Flávio, se você pudesse sintetizar a sua visão do mundo em uma única frase ou conceito, qual seria e por quê? Eu acho que, de uma forma modesta, claro, a minha vida tem que ser ela dinâmica. Flávio, só um pouquinho, seu áudio está picando. O seu áudio está picando. Seu fone está muito o fone deve estar muito próximo embaixo. Isso, melhorou. Tá bom agora? Isso. Agora melhorou. Bom, eu acredito que porque o mundo é uma conexão, sabe? É uma conexão de uma complexidade. A gente está sempre numa conexão que a gente precisa abrir a nossa mente, a nossa percepção de coisas, que nós não estamos isolados. O mundo é uma grande telha, sabe? Que vai desde a questão da complexidade da natureza até as nossas complexidades, como é que nós criamos as nossas próprias personalidades, sabe? Tanto a nível histórico, tanto a nível cultural, tanto a nível de significado e existencial, certo? Mas o mundo é assim, o mundo ele é uma telha gigante, uma telha de dinamismo que não para. Então a gente tem que aprender a ter esse olhar. Então eu acho que é isso que as grandes tradições antigas, que elas têm esse mérito a nos ensinar, certo? A nos ler novamente a nossa conexão com a vida natural. É isso. Entendi. Essa parte, vou voltar um pouquinho agora na física quântica. Que você, né, na sua experiência de vida, de escrita, né? E eu queria saber se você fala muito sobre o tempo, sobre a gente refletir sobre o tempo, né? Sobre o conceito de tempo na literatura, é isso que a física quântica realmente coloca para a gente pensar, né? É o conceito de tempo. Como que ele se conecta, né? A noção quântica com a múltipla realidade coexistindo? Como que a gente consegue colocar, por exemplo, viagem no tempo? As pessoas acham que não, mas é uma física quântica. Mas, assim, e como que a gente consegue colocar isso dentro da escrita que os nossos leitores possam se conectar com essas múltiplas realidades? Deu para entender? Bom, você pode, por exemplo, criar um personagem, uma história, onde
O próprio drama vai ser o próprio tempo, como as pessoas têm, como elas vivem, como é que elas lidam com a questão da temporalidade, com a morte, com a finitude, com a passageira das coisas, entendeu? Pode falar, por exemplo, até do livro, né, do filósofo alemão ateu, chamado Martin Heidegger, que tem um livro chamado O Seu Tempo. É uma obra fantástica, né? Que fala muito dessa questão da temporalidade no contexto histórico de cada cultura. Tá? Cada cultura. Hoje em dia, o tempo está muito rápido por causa da nossa relação tecnológica. Tá? Por exemplo, computadores quânticos vão poder processar informação muito mais rápido do que nós estamos acostumados. Entendeu? Então, isso pode levar a uma nova relação com o tempo. Por exemplo, a gente pode mudar a questão do tempo de apego, o tempo de ansiedade, o tempo... Como é que a gente acelera o tempo, né? A paciência, por exemplo. Né? A paciência tem a ver com a tua visão de tempo. Entendeu? Então, cada um achar a sua linguagem literária e você construir esse personagem, essa situação, o tempo, o espaço. Como a própria aquele romance de Alice, no País da Maravilha, né? Várias situações lá que pode ser fechado, né? Elas são tempo, espaço, conceito real, conceito falso, né? Conceito de assim, coisas simples, né? Por exemplo, o gato, né? Perguntou para o gato, e agora, para onde eu vou? Não, qualquer lugar serve. É uma coisa assim, né? Uhum. Eu vi Então, um filme que tem muito a ver com isso. Parece que é isso, porque tem esse lado pragmático, né? O lado pragmático, porque às vezes tem situações da nossa vida, do dia a dia, a gente tem que ter essa noção meio pragmática de um tratamento, sabe? De ser mais criativo para resolver. Por exemplo, eu estou sentindo muito bem com os exercícios de yoga, porque o yoga ajuda muito essa percepção do tempo, sabe? Da paciência com o tempo, é muito bom saber. Porque é o seguinte, sem essa paciência não dá para ler, né? Tem como ter. É bem por aí. Eu assisti o filme Interestelar e ele fala um pouco sobre isso, sobre a questão do tempo. Quem não assistiu, assista, porque é sensacional, gente. Ele fala exatamente essa parte que o Flávio falou, da parte tecnológica e da parte do tempo, de você estar preso entre duas dimensões de tempo, né? Acontecendo ao mesmo tempo. É muito louco o filme. Você tem que prestar bastante atenção para entender. É um excelente filme para ilustrar isso sobre física quântica. Ele é muito bom. Estamos chegando ao final, Pedro. É muito triste quando chega ao final. Dizem que é bom, dura pouco, Flávio. Mas em pouco tempo aprendemos muito. Muito. É verdade, é verdade. Flávio, se tivesses que falar algo para como contribuição para a literatura, para os mais novos escritores, quer sejam os que escrevem sobre espiritualidade, física quântica, o que você diria? Contribuição, é isso? A contribuição? É isso? Sim. É da contribuição? Uhum. Se você tivesse que falar alguma coisa, né, para os novos escritores que estão escrevendo sobre física quântica, sobre espiritualidade. Na minha maneira de ver, veja bem, todos os temas levantados pelas tecnologias, elas são necessárias, são válidas. E aí cabe aos novos escritores saber ter sensibilidade e criatividade de transformar esses temas em pontes canalizadores com diálogo com os próprios leitores. Isso é uma coisa necessária de fazer. E as próprias tecnologias é uma oportunidade quase que privilegiada de você ter essa oportunidade de você falar sobre isso. Agora, é preciso que eles aprimorem os conhecimentos, se informem melhor,
faça experimentos, sabe? Não tenha receio de, sabe, experimentar. Escolha aquela linguagem mais adaptável a que ele possa mesmo se expressar melhor, entendeu? Porque temas de hoje em dia não faltam. Hoje em dia não falta temas, né? Hoje o tema, em termos de informação, é um leque maravilhoso, entendeu? Então temos que estudar o público-alvo, temos que estudar a linguagem, como é que você vai trabalhar isso, entendeu? E depois fazer escolha, tem algum diálogo com o seu público. Tá? Acredito que ela ajuda muito. Tá, obrigado. Bom, obrigado. Foi um grande prazer estar conectado consigo esta tarde. Esta noite para muitas pessoas também, né? Angélica, foi realmente um show de literatura aqui na Casa da Esperança, neste projeto A Obra e o Autor. O nosso muito obrigado e muita gratidão ao Flávio. Queremos contar consigo não só na Obra e o Autor, mas também no Café Amor da Esperança. Já está convidado. Para si. Bom, eu queria, para finalizar, agradecer a todos vocês, ao diretor, ao editor, né, ao Tobias Júnior, ao Diga também onde comprar seus projeto, livros. a Maria Angélica, as outras pessoas do governo José, as editoras. E eu quero desejar muito que vocês sejam perseverantes, que vocês acreditem mais, que vocês possam ter mais empenho de você aprimorar mais as suas qualidades que vocês têm, está demais. E tempo você possa, porque, queira ou não queira, a gente está servindo de exemplo para outros, né, que virão. Então a gente não pode perder essa conexão, certo? Da gente criar esse vínculo, entendeu? E esse projeto da Editora Esperança é um pouco disso, é o que está dando um pouco possível. Tá bom? Obrigado a todos vocês, aos meus ouvintes das redes sociais, a minha família também, tá bom? Muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Rodrigo. Foi dito, ficou dito as palavras do Flávio. Olha, Pedro, só um pouquinho, Pedro. Flávio, fala pra gente onde que encontra seus livros. Certo, bom, certo. Os meus livros podem ser acessados pela Editora Esperança, no site da Editora Esperança, tá? Os livros são grátis, eles fazem parte do meu projeto filosófico de divulgação dos livros dessa experiência. É só vocês entrarem em contato com a direção da Editora Esperança e vocês podem ter acesso aos livros, tá bom? É isso, obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Maria Angélica, é consigo. As últimas expressões. Boa tarde. Não, senhor, não foge, não. Eu só quero agradecer ao Flávio. Não, porque eu acho bonitinho o jeito que ele fecha. Eu quero agradecer, Flávio. Foi realmente um prazer. Todas as nossas conversas que nós tivemos até agora. O Flávio é uma pessoa sensacional. Eu estava falando com o Pedro naquela hora que você caiu. E, assim, a gente aprendeu muito. Você pode ter certeza que é um grande aprendizado. E desde já eu deixo o convite para você para o café, como o Pedro disse. Temos muitos assuntos para discutir no café. E eu vou deixar com o Pedro para ele encerrar, porque eu adoro o jeito que o Pedro encerra. Angélica. Este foi um programa muito especial mesmo. Incentivamos todos a reverem, que estiver disponível nas nossas plataformas. E para você que esteve acompanhando, um coração para vocês. E este foi, e sempre será, o programa da Editora Esperança, A Obra e o Autor. Boa noite, boa tarde, camaradas. Estamos juntos.